Você encontrou o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no verso de número 18. O próprio Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor, Ele é sobre mim, pois Ele me ungiu, igreja, para evangelizar os pobres. E Ele me enviou para curar os quebrantados de coração. Mas o verso 19, ele continua dizendo: para que eu possa pregoar, para que eu possa anunciar algo maravilhoso, chamado liberdade. Repita essa palavra comigo: liberdade. E o próprio Jesus está dizendo que entre os chamados do plano de Deus para a vida dele, e se tornou plano para a minha vida e para a sua vida, entre tantas dádivas da graça de Deus, uma delas é liberdade. Aqueles que estavam cativos, eu fui chamado para libertá-los, dar vista aos cegos. E é interessante, ele torna a dizer: e pôr de novo em liberdade os oprimidos. Ele fala que é uma liberdade vinda a partir da libertação que ele traz aos cativos e também aos oprimidos. Diga: liberdade aos cativos, liberdade aos oprimidos. Diga agora como um anúncio: liberdade aos cativos, liberdade aos oprimidos. E ele termina dizendo: e anunciar o ano aceitável do Senhor. E algumas traduções, o ano da graça do Senhor. Pai bondoso, é notória a tua presença. Para mim este é o lugar mais importante da terra, porque o Senhor está aqui. Nós amamos essa cidade, nós amamos as famílias que aqui estão, mas esse lugar, ele se tornou o lugar mais maravilhoso da terra, porque tu estás aqui. E é na tua presença que nós nos curvamos, e é na tua presença que o nosso ser te adora. Quando a verdade do céu encontra disposição nos homens na terra, a graça se revela. Nos enche com essa porção, e que nós possamos compreender que uma vez libertos, nós precisamos andar em liberdade. Uma vez libertos, nós estamos livres para viver em liberdade. Fale conosco, papai. Doce Espírito Santo. Todo que crê, diga amém. Você pode se sentar, meu irmão. Aleluia. Shalom da parte de Yeshua. Amém, queridos. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua família. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus pelo Zé, com a Val, os presbíteros que estão de volta. De verdade, eu louvo a Deus pela família de vocês. O texto, querido, fala de uma palavra rema que está sobre esse ministério. Na virada de 2018 para 2019, esta foi a palavra, Zé e Ana. O ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor sobre a nossa vida. Naquele momento, querido,
Nós vivíamos uma transição de governo. Já faz quase um ano que esse governo está. E ontem nós nos reunimos aqui, numa reunião de homens poderosa, para interceder pela nossa nação. Porque nós cremos que a palavra de Deus, ela não mudou. É o ano da graça do Senhor. Independe de partido, independe de lei humana. Depende, querido, de reis da terra. Depende do querer de Deus e do nosso posicionamento. Sempre foi desta forma. Para estabelecer a vontade de Deus na terra, o Senhor sempre procurou corações disponíveis, corações que de verdade tivessem coragem para viver os propósitos de Deus aqui na terra. E por que você está dizendo coragem, pastor? Porque coragem, querido, não é a ausência de medo, mas é a disposição, querido, de não desistir e enfrentar o que tem que ser enfrentado. Coragem não é ausência de medo, porque em qualquer momento da nossa vida é possível que você sinta medo. Ou já sentiu ou vai sentir de uma determinada situação, de um algo novo, ou talvez, querido, de uma coisa que você está vivendo de novo e que você torna com a sua mente a voltar no passado, pensando que vai ser da mesma forma. Quantas vezes o medo vem sobre a vida do homem quando ele começa a sentir algum tipo de sintoma que retorna a mente dele, que faz com que o espírito dele volte, querido, a pensar no passado, e ele mesmo diz para ele, a alma desassossegada começa a dizer: olha, você vai viver tudo de novo. Mas a palavra de Deus diz, querido, que nenhum dia é igual ao outro. Nenhum dia é igual ao outro. E não é porque, querido, às vezes o sintoma, ai pastor, mas parece que vai ser da mesma forma. Então está só parecendo, porque eu vim aqui para te dizer, vai ser diferente. Em nome de Jesus, diga para o teu irmão, vai ser diferente. Vai ser diferente, vai ser diferente. E por que vai ser diferente, pastor? Porque Deus mudou minha vida. E eu não sou mais a mesma pessoa de anos atrás. Aliás, está havendo um processo de mudança na minha vida. E o processo, creia você ou não, porque eu creio diante de Deus, que é um processo de melhora. Alguns chamam de maturidade, outros chamam de experiência. Chame como você quiser, querido. Mas o fato é que além desse homem natural está se tornando alguém mais experiente, maduro, o ser de dentro, ele está se tornando cada vez mais novo. Porque é isso que a palavra de Deus diz, que embora o exterior se corrompa, o interior, querido, ele se renova todos os dias. Então, para onde eu olho, querido, eu vejo mudanças para melhor. As pessoas dizem, mas está ficando mais velho. Mas querido, eu estou vivendo é mais. Depende da maneira com que você olha. As pessoas dizem, eu não vou dizer minha idade, porque eu já tenho uma certa idade. E eu digo, não querido, eu estou anunciando, porque cada ano que passa, eu estou mais próximo dele. Se com 48 ele vier me buscar, já tem 47. Estou quase lá. Depende muito do que você está olhando, querido. E os meus olhos estão no céu. Os meus olhos foram postos no céu. E as coisas da terra estão perdendo valor. As coisas humanas estão perdendo valor. Eu estou dizendo de todo o meu coração. Porque Ele nos mantém. Porque há pessoas à nossa volta. Porque aquilo que Ele amou, nós devemos amar. E é por isso que nós estamos aqui. Para viver o ano aceitável do Senhor
Mas logo em seguida ele diz, não, para viver nesse ano aceitável do Senhor, tudo que está disponível para esse ano. E quando você vai lendo a profecia desde Isaías, porque se você lê Isaías 61 é a mesma profecia, e você lê Lucas capítulo 4, é Jesus falando da profecia que estava se cumprindo sobre ele. E hoje o Espírito Santo está trazendo para mim e para você, porque a profecia está se cumprindo sobre sua vida e sobre a minha vida. Essa profecia ela continua sendo verdade. Esse anúncio de que quando o reino se manifesta, a graça dele encontra lugar, que está à volta se transforma. O querer de Deus é manifestado através da sua graça. Poder que aperfeiçoa. Poder que revela quem nós somos. Poder que quebra o jugo. Poder que une dois, se tornando três. A manifestação da graça de Deus, igreja, ela é perfeita em toda e qualquer ocasião. Quando ela encontra corações assim, ela começa a agir de uma maneira poderosa, querido. Primeiro trazendo libertação. Libertação ainda não é liberdade. Mas quando Jesus nos encontra, é como se você estivesse numa cela, numa prisão, num laço, algemado, amarrado, use a expressão que você quiser, mas pense em alguém preso e que Jesus vem e abre a porta. As algemas caem, as cordas são arrancadas. Que processo é esse? Libertação. Para que você possa compreender melhor a visão que Deus entregou e que eu estou te entregando. É uma cela onde lá dentro, querido, para o inimigo você era alguém muito perigoso. Ele estava certo. Eu odeio ele. A demoniada toda se reuniu e dizia, ele solto vai dar trabalho. Eles estavam certos. Você, para o cão e para a capetada toda, você é muito perigoso. Amém, querido? Aí diga para o teu irmão, para o cão, para toda essa capetada, pode dizer, viu, querido? Em nome de Jesus, você é muito perigoso. Ai, pastor, eu tinha medo de dizer, querido, é quando você estava preso. Agora você foi liberto. A palavra libertação, querido, é exatamente isso. É como se Jesus chegasse, porque só Ele tem o poder de nos libertar. Amém, querido? E quando Ele liberta, querido, é como se a porta, ela ficasse aberta. Que é isso que aconteceu? O processo da libertação é poder de Deus. Amém, por isso? Se você ler o texto do endemoniado gadareno, você vai ver que até então, até aquele encontro, ninguém podia com aquele homem. Por quê? Porque havia uma legião de demônios nele. Ele era forte, ele se cortava, ele dava um trabalhão, viu, querido? Ele andava nu pela rua, ele ia em cemitério, ele dormia em túmulo. Pensa numa figura endemoniada. Era ele, mas vai fazer o quê? Mas ninguém podia nem prender. Amarrava, ele quebrava as cordas. Até que um dia, querido, assim como eu, como você, ele encontrou Jesus. Lê o texto depois e você vai ver se não é os demônios que estão gritando e dizendo, deixa, ele não vai gritar, tem misericórdia. Eu ia até usar uma palavra crentez, porque eles não dizem isso, mas eles disseram, permita ir nos porcos. Permita. Olha a autoridade que está sobre Jesus. Permita. E Jesus só disse, vai. E os porcos se lançaram, despenhadeiro abaixo.
O que é isso? Anúncio de libertação. Quando Cristo chega, ai querido, a liberdade está prestes a acontecer. Libertação acontece. O que é libertação? Porta aberta. Pense nisso, libertação. Algemas que caíram, cordas que foram desamarradas. Mas liberdade depende do seu passo. Porque a porta está aberta, mas para sair da cela, eu e você precisamos pisar. Pastor, você está dizendo que tem vidas que passaram por um processo de libertação, mas ainda estão presas? Sim. Eu não sei se você já viu, querido, quando as pessoas que cuidam dos animais, e elas encontram animais que estão há muito tempo num cativeiro. Esse animal ele não pode ser solto rapidamente, porque ele vai ficar perdido, ele não se acostuma mais, ele tem receio, ele tem medo de viver num lugar solto, onde ele vai precisar depois buscar seu alimento, se proteger, uma nova maneira de viver. Então o que é ensinado para esses animais irracionais? Vai se ensinando aos poucos como eles devem novamente viver em liberdade. Eles não estão mais no cativeiro lá do passado de quem os prendeu, mas é aos poucos a soltura. E eles vão para um lugar maior, e depois um pouco maior. Eles vão aprendendo a comer de uma maneira diferente, até que chega o dia, querido, da liberdade. E eles são soltos, como lá no princípio era o plano de Deus para eles. O plano do Senhor para a tua vida é viver em liberdade. Aliás, nunca foi plano de Deus te ver preso. Diga para o teu irmão, nunca foi plano do Senhor que você vivesse preso. Pastor, todo esse tempo alguém errou, e no erro desse alguém Satanás encontrou lugar para prender você. E foram alguns anos de prisão. Pastor, tortura física, tortura emocional. Eu sei que há muitos aqui que viveram essa prisão que a palavra de Deus está dizendo. E eu sei também, querido, que mesmo depois da libertação que há em Cristo Jesus, elas têm dificuldade em viver. Quando nós olhamos para o povo hebreu, quando eles estavam no deserto, eles estavam o quê? Libertos. Mas quando você olha para aquele povo que havia sido tirado do cativeiro do Egito, você consegue enxergar neles um povo vivendo em liberdade? Eles eram presos, queridos, nos pensamentos deles, na maneira de viver deles, e eles tinham medo de viver o novo. A falta de coragem de prosseguir e enfrentar. Medo, querido, pode até haver. Eles poderiam até olhar os Enaquins e aqueles gigantes e aquela coisa nova que estava diante deles. Eles poderiam até ter sentido medo, porque eles eram humanos, como eu e como você. Mas o erro deles foi duvidar do que Deus havia dito. É a mesma verdade que está sobre nós. De ano novo, pastor, eu posso sentir medo? Pode. E Deus sabe como nós somos.
Não existem super-homens aqui e nem super-mulheres aqui. Isso é uma invenção do cinema. Mas na vida real, existem homens fracos e mulheres fracas. Aliás, elas estão aqui. Estou falando da mulher natural e do homem natural, fraco. Eles estão aqui. Ai, querido, eu estou aqui, ó, levantando minhas duas mãos. Quanto de força você tem em você mesmo? Nada. E não está restando nada, viu, querido? Segunda-feira sentei no sofá, dei uma viradinha a mais lá, querido, estou com antibiótico até agora. Não está sobrando nada. Fraco. Cada dia que passa, mais fraco. Mas quando você olha para ele, ai, querido, eu fico forte. Eu fico forte. Aqueles que tinham diante deles a oportunidade, querido, de viver tudo que Deus havia prometido, eles não viveram, porque embora libertos, eles não haviam aprendido a viver em liberdade. A mente deles era cativa. A mente estava ainda presa. Todo o sentimento do passado estava dentro deles. Liberdade era uma coisa nova para eles. Como talvez liberdade seja algo novo para você. Mas é o que Jesus está dizendo. Diante de ti eu pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, entretanto, guardaste o meu nome. Interessante, querido, a porta está diante de nós aberta. Mas ele não está falando, eu vou te levar até a porta e você vai caminhar. Não, está diante de você. Eu abri, ninguém pode fechar. Do outro lado, o que existe, pastor? Liberdade. Quando eu olhei essa porta hoje, e olha que é uma palavra, Eliane rema para o ministério. Ela acompanha a comunidade de Filadélfia desde a fundação. E Jaguariúna não é diferente, há mais de 17 anos. Essa palavra rema nos acompanha. Diante de ti eu pus uma porta aberta. Hoje, querido, orando, preparando o rascunho, eu olhei, eu vi um portal. E do outro lado eu pude ver, querido, lindo, era um campo lindo. Eu vi flores, eu vi sol nascendo, eu vi água sendo derramada. Eu vi muitas coisas que me chamam a atenção. É a maneira com que ele fala conosco. E no final da visão ele disse, ali tem liberdade. Flores não combinam com prisão. Sol nascendo não combina com prisão. Se é a liberdade que Deus tem, é a liberdade que eu vou viver. Se é a liberdade que Deus tem, é a liberdade que eu vou viver. Eu vou dizer de novo até que você creia. Se é a liberdade que Deus tem, após ter me libertado, é a liberdade que eu vou viver. Pastor, com quem está a responsabilidade de dar o passo? Com você. A porta aberta é como se o Espírito Santo estivesse dizendo hoje para você, saia, saia. Mas, querido, por um momento parece que o servo de Deus, mesmo liberto, ele dentro, ele não consegue perceber a porta aberta, e ele grita, mas como vai ser se eu sair? Então o Senhor tem dito, se a tua mentalidade for de vale, você nunca vai ser morador de monte. Se a sua mente for mente de vale, é aqui, é a prisão, é o sacrifício,
não dá, não consigo, dá medo, é frio. Você nunca vai ser um morador de monte. A terra que foi dada a Caleb era um monte. E quando foi entregue a ele, olha, querido, que ele andou muito em vale. Muito tempo em vale. Mas ele tinha uma certeza: não vou enfincar minha estaca aqui nesse vale. Não vou fazer meu alicerce nesse vale. Mas por que? Aproveita fazer agora enquanto há tempo. Não, a minha casa é no monte. Esse vale não tem nada a ver com a casa que Deus tem para mim. Ele não enfincou uma estaca, querido. O que é isso, pastor? É certeza, é mentalidade de quem nasceu e recebeu uma palavra de Deus e guardou dentro dele e tinha certeza, ainda que tivesse medo, eu vou viver o que Deus tem. Qual é o convite de Deus para nós? A introdução da campanha, querido. Pensa numa campanha poderosa. Qual é o tema? Falando de liberdade, verdadeiramente livres. Movido pelo Espírito do Senhor, eu vou te levar durante 7 semanas para um lugar, querido, que vai trabalhar nessa mente que às vezes insiste em ser cativa, embora seja alguém liberto. Libertação é o mesmo que liberdade? Não é. Não é. O processo de libertação, eu penso que todos aqui já viveram. Aí diz amém, querido. Aí diz amém. Você está liberto, querido. Diga para o teu irmão, você está liberto, querido, em nome de Jesus. Pastor, olhando na igreja, assim, você está vendo alguém que você põe a mão e o demônio vai... Nenhum. Você está liberto. Diga para o teu irmão mais uma vez, você está liberto, querido. Você foi liberto, em nome de Jesus. Quando Paulo escreve aos Gálatas, não precisa abrir não, querido, que isso vai ser a introdução. Começo da primeira semana da campanha, quinta-feira que vem. Vou parar aqui. Mas já estou te avisando. É Gálatas que eu vou ler lá semana que vem, né? Gálatas 5, se ele permitir, né? Vai que eu subi. Eu sempre aviso. Ele não veio. Está no céu. Gálatas 5 vai dizer, querido, o que Paulo escreve aos Gálatas foi para a liberdade que Cristo vos... Faz sentido agora? Não muda tudo? Ai, pastor, eu tinha lido assim, parece que uma coisa está falando a mesma coisa e a outra está falando a mesma. Não, querido, não tem nada disso, está tudo certo. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Libertação é igual a liberdade? Não é. Libertos, eu sou. Você também? Mas por que ele me libertou? Ai, querido, eu vou falar de tudo isso aqui. Para você andar em liberdade e por onde você passar, querido. Amado, você vai ter uma ira tão santa por prisão, que enquanto você não vê o outro liberto, você não vai parar. Ele te chamou, querido, para a liberdade dos cativos, para a liberdade dos oprimidos. Lembra que eu te disse que Satanás odeia você? O que ele prendeu, Deus vai te usar para soltar. Falei. Aí não estou me segurando, querido, que é para a semana que vem. O que o diabo prendeu, Deus vai te usar para libertar. Porque no ano aceitável do Senhor
É isso que vai acontecer. Pastor, você crê de verdade? Por onde você passar, se tiver alguém oprimido, Deus vai te usar para libertar. Querido, é o propósito da igreja. Até por telefone, se estiver falando e perceber, e o Espírito Santo revelar que lá do outro lado está cativo, vai orar. Vai orar. Ai, querido, desliga esse celular, por favor. Já deu. Aliás, não deveria nem ter entrado com ele ligado. Ontem, eu passei vários vídeos aqui para os homens estarem orando. E um deles, por um momento, 1 minuto e meio, eu passei uma reunião de candomblé e todos lá clamando à volta do Lula. Não é a capetada, querido? Aliás, sabe quem é do lado deles, né? Então eles estão pedindo a volta. Eu passei aqui dentro do contexto de orar pela nação, que a guerra não é de partido, não é de pessoa, não é de cor, não é de raça, mas para ver o Brasil, querido, liberto, com toda a casta de demônio que está por detrás, aquilo que está lutando contra o governo atual. E eu não levantei a bandeira dizendo não, o Bolsonaro, não, querido, é quem Deus escolheu, disso eu não tenho dúvida. Mas erra, mas quem que se queria? Alguém perfeito? Mas fala umas coisas, como eu, como você, querido, é igualzinho a gente, mas é quem Deus escolheu. Dizia para os homens, eu não vi nenhum momento dos meus 47 anos uma autoridade nesse grau de hierarquia, de ser presidente de uma nação, ser eleito debaixo de um slogan bíblico, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu estou orando sim, querido. Aí eu estava enviando os vídeos, e eu já disse para você que em celular, querido, não é a minha ferramenta. Não mandei o vídeo lá da capetada toda orando lá, rezando a reza deles, né? Para uma mulher que eu pedi orçamento ontem. E não deu tempo de apagar, porque eu vi que ela viu. Eu falei, como é que eu conserto essa marmota? Aí hoje eu perguntei, né? Você vai fazer a visita, porque vai fazer a visita amanhã e tal. Eu falei, olha, você desculpa do vídeo que eu te enviei, né? Ah, não tem problema não, Ricardo. Aí eu não me aquietei, querido. Eu falei assim, olha, eu não pertenço aí essa umbanda, esse candomblé, não, viu? Eu sou evangélico. Aí ele escreveu assim, ai que bom, eu também sou. Aí fiquei tão aliviado, querido. Deus prepara umas coisas, querido, umas aberturas que só Ele sabe fazer, não é? Em nome de Jesus, querido, é para a liberdade. Ai, pastor, você não ficou preso com remorso? Não, querido, eu estou livre. Tem uma vida livre. O que tem para esconder? Nada. Liberdade é não ter o que se esconder de nada. Como é que eu posso falar que eu sou liberto? Querido, estou falando de quinta já, olha. Como é que eu posso falar que eu sou liberto, que eu ando em liberdade se eu me escondo? Se eu me escondo é porque tem algo prendendo. Ai, se quiser anota, viu, querido? Se eu me escondo é porque tem algo prendendo. E eu nasci para ser livre. Plano de Deus, querido, que nessa vida você não se esconda de mais nada. E se depender do Espírito que está em mim, durante essas 7 semanas, é para esse lugar que você vai
caminhar, eu não vou me esconder de mais nada nessa vida. Eu vou brilhar a luz que há em mim, porque foi para a liberdade que Jesus me libertou. Diga para o teu irmão: eu não vou me esconder mais de mais nada nessa vida, porque foi para a liberdade que Jesus me libertou. Aleluia. Querido, eu nunca fui do crime, nunca fui do roubo. Se tivesse sido lá atrás, Jesus já me libertou, poderia até te falar, mas nunca pratiquei crime. Mas eu sei, querido, de muitas pessoas que andaram nesse caminho e ainda libertas, elas são pessoas receosas, porque elas viveram num mundo, querido, onde tudo tinha que ser escondido. Tinha receio de tudo. Primeiro, se a família estava sabendo, se os que estavam próximos estavam sabendo. Saía na rua então, querido, parecia que a qualquer momento a polícia poderia aparecer. Olha a vida de prisão, querido, que Satanás leva as pessoas. E isso, querido, interfere muito naquilo que elas são lá dentro. Uma vez libertos, é para a liberdade que o Senhor está te levando. De tudo que prendia na terra, Jesus Cristo veio para te libertar. Sabe, uma vida que você vai olhar para frente: pastor, não tem nada, mais nada para esconder. É dessa vida que nós estamos falando. Liberdade, querido, em todas as áreas da nossa vida. É olhar para o cônjuge dentro do olho e dizer: não tem nada para esconder. Aí vou olhar teu WhatsApp, mas olha. Vou usar teu telefone, usa. Vou abrir tua gaveta, mas só se for agora. Pastor, tem essas prisões no meio do povo da igreja? Ah, tem, meu querido. Gaveta que é trancada e a chave só anda no bolso. Quem que está preso? A gaveta ou que tem a chave da gaveta? Ai, querido, vai ser um mistério essa campanha. Porque foi para a liberdade que Jesus, diga, me libertou. Eu vou viver essa vida, querido, e tudo coopera quando você vive uma vida assim. Você é de quem? Sou dele. Dele quem? Sou de Jesus. Como assim? Então, fui comprado. Quanto ele pagou? Sangue. Mas que conversa é essa? De salvação. O povo fica louco, querido. Você não fala desse jeito. Falo. É natural assim. O moço me mandou a foto hoje do pé dele. Falou assim: eu não vim para uma reunião com você, Ricardo, porque olha meu pé, já fui em 5 médicos. E mostrou os 2 pés assim, para comparar um com o outro. Um tamanho enorme, outro pequenininho. Falei: ah, eu vou querer orar com você, posso? O que é a pessoa? De trabalho, de longe. Naquele pé foi aparecer para mim do nada? Para mim olhar e falar: não, está gordo, está inchado. Tem nada no acaso mais na minha vida, querido. Pastor, um pássaro, eu estou falando, mas por que passou? Estava olhando o IP até o outro dia, mas IP um mais lindo que o outro. Agora estou olhando o flamboia. É um mais lindo que o outro. Ai, a vida está colorida, tá? Não tem dificuldade? Muitas. Mas os meus olhos escolheram olhar o que Deus tem me mostrado. E Ele tem sido muito bondoso comigo.
sou livre, querido. Você é livre. E é para a liberdade que Ele te libertou. Amém, querido. Diga para você mesmo, foi para a liberdade. Mas diga com fé, foi para a liberdade que Jesus me libertou.